Se eu tivesse e eu tenho, na verdade, um título para essa mensagem seria a amizade bíblica. E você vai ver como ela é importante nesse tempo. Mas muito mais do que amizade, do que ser amigos, existe um a mais, um plus, na palavra de Deus, do que é ser um amigo verdadeiramente dentro da palavra de Deus. E nós vamos passear pela Bíblia. Eu vou ler agora 2 trechos da Bíblia para nós nos situarmos aqui, para mostrar para você que claramente a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Pastor, você vai abrir Gênesis? Não, essa passagem você já conhece. Mas eu quero abrir em Provérbios, eu quero abrir em Eclesiastes, para mostrar para você que Deus não criou o homem para viver só, para ser solitário, para fazer conquistas sozinhos, para desfrutar das coisas sozinhos, para vencer sozinho, para caminhar sozinho. Você não foi feito para caminhar sozinho, vencer sozinho, desfrutar das coisas da sua vida sozinho. Em Provérbios 18, versículo 1, e a maioria aqui dos textos que eu vou ler está na versão NVI. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Em Eclesiastes 4, 9, 12, é um texto que nós falamos muito de casamento, mas ele vai trazer a necessidade do homem de andar em grupo, de viver em comunidade, de não estar só em 3 áreas da sua vida. Diz assim, Eclesiastes 4, 9, 12, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque a maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Isso aqui vai permear a nossa mensagem. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Aqui está falando de amizade. Bom é o homem que tem um amigo que pode ajudá-lo. E coitado do homem que quando cai, quando está desanimado, quando falha, quando erra, quando se encontra literalmente sozinho, sentindo-se abandonado. Pobre desse homem que não tem um amigo para ajudá-lo e para apoiar. Mas vai mais. Agora vamos entrar numa outra etapa nessa questão de não estar só. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Aí já partimos para uma outra necessidade do homem de viver em grupo. Se o homem tem que viver em grupo, primeiro ponto, a amizade, ter amigos. Outra necessidade do homem é a necessidade sentimental. Aí nós voltamos aos Gênesis. Não é bom que o homem esteja só. Deus fez uma adjuntora, uma auxiliadora. Deus fez o oposto do homem, porque a necessidade do homem era não ter sentimental, de vida conjugal. Não era ter outro homem para ter uma vida, completar sua vida sentimental e conjugal. O homem precisava do oposto, e Deus viu isso e criou a mulher. Então, a partir quando Deus cria a mulher, cria Eva, o homem e a mulher juntos se completam. Eu creio que eu não precise mais andar mais do que isso para vocês entenderem que o plano original de Deus sempre foi uma vida sentimental conjugal entre homem e mulher. O homem sozinho não pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Aí já está falando de uma outra necessidade. Se nós começamos com uma amizade pessoal, 1 para 1, vamos para a vida sentimental, 1 para 1 ou 1 para 1, sexo oposto. Nesse terceiro ponto, nós já estamos falando de viver em grupo, viver em comunhão. O homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Já está falando o quê? O homem num grupo, o homem agrupado, agora o homem e mulher, agrupados dentro de um grupo, isso é muito melhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso não é uma questão só bíblica. Todos os estudos sociais apontam para uma coisa: o homem é um ser social, o homem necessita viver na sociedade, o homem necessita viver em grupo. Existem várias necessidades
de se viver em grupo do homem, de autoestima, realização, de status, pertencimento. Tudo isso são áreas que são estudadas pelas ciências sociais, que mostram a necessidade do homem viver em grupo. E eu quero trazer isso para a Bíblia nessa introdução, dizendo para você: conquistas sozinhas, conquistas solitárias, conquistas com quem você não tem com quem dividir, será que são verdadeiras conquistas? Que o bom é quando a gente conquista e tem com quem dividir, tem com quem falar, tem com quem se relacionar. É bom quando alguém se alegra com a gente, e é bom quando a gente se alegra com alguém. Se você está pensando que conquistar sozinho, fazer sozinho, vencer sozinho, eu acho que está na hora de você repensar esse conceito. É muito bom, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, e até nesses momentos. Vença com mais alguém ao seu lado, que você vai ver que isso é muito melhor. Mas qual é o exemplo bíblico? Qual é o exemplo bíblico de amizade? Temos vários, mas eu quero pegar um agora que é muito, muito, muito bom e vai nos ensinar muito nessa noite, que é Jonatas e Davi. A minha filha, a Giovana, ela tem no curso Reis de Israel, que está aqui, está na playlist, só procurar no canal que está na playlist. Logo nos primeiros ela fala uma coisa muito interessante: Jonatas era muito mais velho que Davi. As pessoas pensam aí que Davi e Jonatas eram da mesma idade. Não, Jonatas era muito mais velho, já era guerreiro experiente quando Davi estava iniciando sua jornada. E o primeiro ponto que eu quero dizer para você é que a amizade é uma bênção. Aí você vai dizer: mas pastor, mas tem? Isso são variações. Vamos centrar agora no que diz a palavra. A amizade é uma bênção. Tenha amigos. Eu estava conversando com a minha esposa, eu mesmo aprendi muito. Eu fiz essa palavra, Deus me deu, eu fui escrevendo aqui esse rascunho, esse resumo, e eu mesmo fui aprendendo. Nem eu tinha noção de como a Bíblia te incentiva, e ela te diz: tenha amigos, tenha amizades. Eu confesso para você, eu fui aprender essa lição hoje pela manhã, preparando esse sermão, preparando essa palavra. E diz assim, aí o que eu gostaria muito, vou dar um tempinho para você, nós vamos começar a navegar em 1 Samuel. Pega a sua Bíblia NVI, versão NVI, se você tiver, porque ajuda. Se não, pode acompanhar em outra versão. 1 Samuel 18, nós vamos passear em Samuel. Vou dar um tempinho para você achar. Como você não está na igreja, você está em casa, eu vou te dar uma colher de chá. Eu disse isso quarta-feira, eu vou falar agora. Pode abrir teu celular, abra seu tablet, se você tiver, procure 1 Samuel. Na igreja, vamos usar nosso livro, né? A palavra de Deus como livro, literatura, mas em casa, para ser mais ágil, você pode estar comigo. 1 Samuel 18, vamos ler de 1 a 4 para a gente começar. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se seu melhor amigo. E essa amizade era verdadeira, ela vinha de Deus. E seria muito bom para Davi no futuro, porque Jonatas, começar logo se dando um spoilerzinho no meio da mensagem. Jonatas sabia ser um amigo. Eu quero começar perguntando para você: você sabe ser amigo? Ser amigo não é receber, é doar. Ser amigo é se dispor, nós vamos ver mais à frente. Você sabe ser amigo? Porque a amizade é uma coisa, mas a Provérbios também vai dizer: a sanguessuga diz dadá. Tem gente que não tem amizade, tem gente que é sanguessuga. Ela entra no relacionamento só para me dar, me dar, me dar, me dar e me dar. A amizade verdadeira, nós vamos ver ao correr do tempo aqui, está longe de ser o que o provérbio diz sobre a sanguessuga. Mas eu quero perguntar para você: você tem amizades verdadeiras? Você está procurando amizades verdadeiras? Então guarde uma coisa: a amizade não é aquilo que suga a pessoa, e depois, quando a pessoa te dá tudo o que você quer, você vai embora. A amizade verdadeira parte de um coração
A amizade bíblica parte de um coração que ama profundamente o Senhor. E quando a gente ama profundamente o Senhor, a gente também ama o próximo. E nós vamos ver que essa amizade foi uma bênção na vida de Davi. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. E esse acordo de amizade, nós geralmente, quando nós estamos numa amizade verdadeira, nós fazemos também um acordo de amizade. Porque a amizade verdadeira pressupõe o quê? Eu estou com você nos momentos bons, mas também estarei com vocês nos momentos ruins. Você já viu como é que é difícil quando você está no topo, lá no auge? Acontece isso, por isso que nós estamos falando de amizade verdadeira, bíblica. Você está lá no topo, no auge, fazendo, acontecendo. Se for no ministério, você está com o seu ministério lá, crescendo, as pessoas estão com você. Se você tem um status social melhor, né? Tem um emprego bom, ou é empresário, as pessoas estão lá em cima de você. Mas se você um dia perder tudo, será que essas pessoas continuarão com você? Ou a amizade era relacionada àquilo que você possui? A amizade verdadeira, a amizade bíblica, não está relacionada àquilo que a pessoa possui. Está relacionada àquilo que a pessoa é. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu ao Davi, junto com sua túnica, até sua espada, seu arco e seu cinturão. Aqui entra algo que se fala muito pouco de Jonatas. Mas Jonatas era um homem cheio de Deus. Um homem bom. Então, olha só, a amizade bíblica tem algumas coisas que antecedem a amizade. O coração de ambos. O coração. Jonatas era um homem cheio de Deus, cheio de fé, de amor, de coração puro. E Jonatas era doador. A amizade verdadeira, ela é doadora. Aí, lembra que eu falei lá no começo? É ao contrário do sanguessuga. Se você entra numa amizade para receber, sua amizade é por interesse. Você tem que entrar numa amizade para dar. Não importa, mas pastor, se a pessoa tiver dinheiro. Quem disse que a vida é só dinheiro? Quem disse que tudo que a pessoa precisa ter na vida é dinheiro para ser realizado em todas as áreas? Dinheiro realiza o desejo de apenas algumas coisas. O dinheiro dá conforto em algumas coisas. Como, por exemplo, não ter problema de gente ligando, né? Não sei se está no Brasil afora, a gente está falando aqui do Rio de Janeiro, a gente brinca aqui, quando vem ligação de São Paulo, já sabe, cobrança. Quando você tem dinheiro, você não tem esse problema. Quando você tem dinheiro, você quer comprar alguma coisa, você compra. Isso é muito bom. Mas isso não é tudo. Então, nossa amizade não pode ser pautada naquilo que a pessoa possui, mas naquilo que a pessoa é. Sua amizade dentro da igreja é pautada por quê? Suas escolhas de padrinho para o seu casamento são pautadas em quê? Que eu já vi muita gente aqui, pastor, eu tenho 10 anos, mas fazer casamento com o pastor Onés já vai mais de 25, ajudando o pastor Onés no som. Quantas vezes eu já vi gente colocar padrinho aqui, porque o padrinho tinha dinheiro. Padrinho da geladeira, o padrinho do micro-ondas, o padrinho do... Não tem nenhum relacionamento com ele. Ou o padrinho importante. A amizade é pelo que a pessoa tem? Está errado. A amizade é pelo que a pessoa é. Aí a gente começa a fazer amizades dentro da casa de Deus, não se importando com a condição social da pessoa. Nesse tempo está muito em voga, eu não quero entrar muito nisso, não se preocupando com a cor da pessoa. Porque a amizade não está condicionada ao que a pessoa tem. O que a pessoa possui, sua condição social, sua cor da pele, e por aí vai. A amizade verdadeira que vem do Senhor é a amizade de um coração, de alguém com coração cheio de fé, de amor, pureza, coração puro e doador. Alguém que olha para o outro como ele é. E quem é o outro? Quem sou eu? Somos filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus. Isso é que nós somos.
A verdadeira amizade, a amizade bíblica, também alerta sobre os caminhos que nós vamos trilhar, que nós trilhamos. Porque às vezes nós podemos trilhar por caminhos que serão perigosos. E vem um amigo e diz assim: olha, não vá por esse caminho. Eu vou alertar você. Tem um perigo nesse caminho. Não faça isso. Não vá por aí. O amigo bom, ele vai dizer o que a pessoa precisa ouvir. Não o que ela quer ouvir. Às vezes a pessoa vem pedir uma opinião para nós e ela quer aquela opinião, quer que você corrobore com a opinião dela. 19, de 1 a 2. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a intenção de matar Davi. Saul falou para Jonatas: olha, eu vou matar Davi. Jonatas, porém, correu, foi lá e buscou, porque diz assim: Jonatas, porém, gostava muito de Davi. Samuel 19, de 1 a 2. E o alertou: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para um esconderijo e fique lá. A amizade verdadeira alerta sobre os caminhos perigosos que o outro pode ir. Se você ver alguém caminhando por caminhos perigosos, agora nós estamos falando de amizade bíblica, então nós falamos entre irmãos em Cristo. Caminhos perigosos que o farão sair da presença do Senhor. Caminhos perigosos que farão entrar no caminho da rebelião. Caminhos perigosos que farão ter maldições em sua vida. Você, como amigo, deve alertá-lo. Eu já vi muita gente que saiu da igreja, mas, sinceramente, porque teve apoio. Gente que se rebelou nas igrejas, e quantas vezes acontece em várias igrejas, em todas as igrejas pelo Brasil. Pessoas que se rebelaram, mas que foram amigos e encontraram apoio, encontraram guarita para a rebelião, encontraram apoio porque a pessoa era amiga. Quando a verdadeira amizade diz assim: meu amigo, eu te amo em Cristo, mas você está errado, volta. Um dia alguém chegou, quem de Sião foi a famílias procurando para fomentar uma rebelião. E ele foi a uma família, alguém chegou e disse: olha, meu irmão, eu te amo muito, mas sobre esse assunto eu não quero conversar com você. Aí ele foi para outro, e o outro também não deu trela. Aí ele foi para um que era mais espontâneo. E quando ele começou a falar, o irmãozinho estava lá trabalhando no carro. O irmãozinho só disse do carro mesmo: vigia. Aí ele desistiu. Recebeu um monte de não. Sinceramente, se muita gente recebesse não para as coisas que estão erradas espiritualmente, deixariam de fazer. A amizade tem que dizer não. Você está no caminho errado, você está no caminho perigoso. Vamos voltar para cá? Samuel 23, de 1 a 2. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e os saqueadores as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? O Senhor lhe respondeu: vai e ataque os filisteus e liberte Keila. Aqui nós começamos a ter o contexto de um encontro de Davi e Jonatas que vai definir o que é uma amizade bíblica. Davi estava fugindo já de Saul e soube que Keila estava sendo saqueada. Keila era uma cidade pertencente a Israel. E ele perguntou ao Senhor: eu vou lá e vou lutar, vou libertar dos filisteus? O Senhor disse: vá. O Senhor disse para ele ir, e ele foi. E ele cumpriu o que o Senhor mandou, e ele libertou aquela cidade. Continuando, foi dito a Saul, 23, de 9 a 12, foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse: Deus entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou a entrar numa cidade com portas e trancas. Davi tinha libertado aquela cidade, Davi estava lá dentro, a cidade era murada, tinha portas, trancas, e Saul soube, e Saul começou a caminhar para lá. Quando Davi soube que Saul tramava matá-lo, atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo viu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por causa dele. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde. E o Senhor disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e aos meus soldados a Saul?
E o Senhor respondeu: entregarão. Olha só que momento confuso para Davi. Isso é importante. Por que eu deixei isso aqui? Para você entender o momento confuso que Davi estava vivendo. Davi obedeceu ao Senhor e livrou Keila. Ele estava naquela cidade que era morada. Saul soube. E ele veio e falou assim: olha, eu tranco aquela cidade, pego Davi, não tem jeito. E realmente, estrategicamente, Saul estava certíssimo. Davi foi consultar o Senhor e perguntou: Senhor, Saul está vindo? Tá, meu filho. Mais uma vez ele perguntou: Senhor, a cidade vai me entregar, vai me trair? O Senhor disse: vai te trair. Davi tinha feito a vontade do Senhor e tinha recebido ingratidão em troca. E nesse contexto, que nós continuamos aqui, em 23, 13 e 14. Então Davi e os seus soldados, eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Há momentos na vida onde ficamos literalmente sem rumo, desanimados, porque parece que tudo mesmo, tudo aquilo que nós pensamos que vai dar certo porque nós fizemos certos, dá errado. Há momentos na vida em que parecemos desamparados. Já percebeu momentos em que você fez tudo certo? Senhor, eu fiz tudo certo. Por que deu errado? E a Bíblia fala assim, que Davi e o seu grupo ficaram andando sem direção definida. Eles saíram da cidade. Para onde eu vou? Eu não sei. O que eu faço? Eu não sei. Quantos dos nossos amigos, por um momento, ficam desnorteados, porque eles pensaram: eu fiz tudo certinho, o que deu errado? E ficam sem direção, sem rumo. E é nessa hora que entra a figura do amigo levantado por Deus. Para quê? Nós vamos ver mais adiante. Mas você é um agente. A amizade também é um agente que vai abençoar vidas, que vai dar rumo a vidas quando elas estiverem perdidas. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto, nas colinas de Zifé, dia após dia. Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Dia a dia, Saul procurava matar Davi. Davi tinha feito tudo certo. Estava na situação talvez mais delicada da sua fuga de Saul. Davi estava perdido, sem saber o que fazer. Ele, como estrategista, sabia: eu vou perder essa batalha. Mas interessante, eu quero aqui dizer um conceito do mundo secular, mas que é muito importante, não só de coisas ruins, tem no mundo, para poder chegar ao espiritual. Aqui está uma questão que a gente precisa entender. É a amizade no seu sentido de empatia, de não olhar para si mesmo, de olhar para o outro. E o que é empatia? Empatia é a capacidade de você sentir o que uma outra pessoa sente, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Jonatas era o filho do rei. Jonatas era o herdeiro natural. Numa linguagem moderna, Jonatas era o... Vamos tirar agora a rainha, vamos colocar Charles e William. O Jonatas era o William, ele era o herdeiro legítimo do trono. Jonas tinha tudo, Jonatas tinha tudo. E Jonatas poderia perder tudo, porque uma vez que ele fosse ajudar o traidor do pai, a cabeça dele poderia ser perdida e nem Saul poderia fazer nada por ele, porque também havia outros herdeiros. Mas Jonatas sai da sua situação de conforto, sai da zona de conforto, sai da sua situação onde ele estava muito bem. E ele olha Davi, e ele vê a necessidade de Davi, ele vê um homem perdido, ele vê um homem que Deus ama, perdido, andando, vagueando, não sabendo para onde ir. E Davi sabia, e Jonatas também sabia, ele vai perder a guerra e ele vai morrer.
A amizade, ela tem que ser empática. Você tem que olhar para o outro e ver o outro, o sentimento do outro. A amizade não é egoísta, de você só olhar para você. O problema na igreja é que a gente está cheio de gente egoísta, que senta nos bancos e só quer que as pessoas façam por ela, que o pastor faça por ela, que os membros façam por ela. Já tem gente que já entra na igreja com a intenção: o que a igreja vai fazer por mim? Mas a amizade verdadeira, e nós temos que ter a amizade verdadeira, ela é empática, ela olha o outro, ela não olha para si mesmo. Jonatas se despiu de si mesmo. Jonatas sabia do perigo que ele estava correndo de trair o pai, trair o rei. Mas ele foi ao encontro de Davi, porque ele sentiu as dores de Davi. Eu te pergunto, você tem sentido as dores do outro? Por isso que eu falei para vocês que essa mensagem também era para mim, eu aprendi muito. Você tem sentido as dores do outro? Você tem corrigido o outro quando ele precisa ser corrigido, mas agora, você tem sentido as dores do outro? Ou você dá aquele tapinha nas costas, que de vez em quando vem um e me dá um tapinha nas costas. Desculpa, os irmãos vão continuar fazendo, amém, tem gente que fala de sinceridade, mas de vez em quando, irmãos, eu estou com um problema sério na igreja. Esquenta a cabeça não, pastor, Deus vai te abençoar. E nem ora. Isso não é agente de consolação. Isso não é conforto. E vai embora. Joga para Deus, Deus vai fazer por você, estou indo. Quando Deus colocou a amizade na terra para um fazer pelo outro. Você tem olhado para o seu irmão? Você tem sentido empatia pelo seu irmão? Você tem sofrido as dores do seu irmão? Ou você só está sentado aqui na igreja, ou você está sentado em qualquer igreja, ou qualquer tipo de amizade para simplesmente receber. E eu quero, essa frase não é minha, eu peguei de um livro e eu quero trazer para vocês. Um amigo que não está disposto, até mesmo ansioso, a sacrificar o tempo, trabalho e conforto, não é digno de ser chamado amigo. Vou repetir. Um amigo que não está disposto, até mesmo ansioso, a sacrificar o tempo, trabalho e conforto, não é digno de ser chamado amigo. Mas a amizade bíblica é muito mais do que empatia. Você vai ouvir falar de empatia, de ser empático, se eu for fazer um curso motivacional, se você for ler um livro motivacional, se você estiver na empresa hoje que está cuidando muito da chamada inteligência emocional, dos seus funcionários, dos seus colaboradores, dos seus líderes, vai ouvir falar muito em empatia. E há uma diferença entre a empatia, esse tipo de amizade, e a amizade bíblica. Tem uma diferença. Porque a amizade bíblica, ela vai um passo além da empatia. A empatia te move. Mas te mover para quê? Para fazer o quê? Aí entra a amizade que é bíblica. Mas para ser uma amizade bíblica, temos que ir muito além da empatia. Temos de encorajar a continuar a caminhada cristã e ajudar nessa caminhada para ser um agente abençoador, restabelecer as forças dos nossos irmãos no Senhor Jesus, dos nossos amigos no Senhor Jesus, e manter a firmeza dos nossos amigos na fé. Então, além de ser empático, além de ser solícito, além de ser doador, além de sentir as dores dos outros, isso todos podem ter, mas só os filhos de Deus poderão restabelecer forças, abençoar e manter a firmeza na fé dos nossos amigos e irmãos em Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você, que eu aprendi isso lendo um livro sobre aconselhamento pastoral. O livro diz assim, o pastor experiente diz: todo aconselhamento pastoral deve levar a pessoa mais próxima a uma proximidade maior de Cristo. Todo atendimento pastoral deve levar a pessoa a uma proximidade maior com Cristo. A pessoa entra no gabinete, não importa a situação que ela entre, não importa o quão desorientada ela entre, não importa quão perdida ela entre, você tem como pastor, nós temos como pastores, de levar essa pessoa
mais perto possível de Cristo. Se eu apenas disser para ela dicas que são da área da alma, da psicologia e outras coisas, eu estou fazendo um trabalho bom, mas não é um trabalho bíblico. Porque o trabalho bíblico leva a pessoa a uma proximidade de Deus, não ao encontro consigo mesma, como a psicologia, posso estar falando errado do encontro consigo mesmo, mas acho que vocês entenderam. Não é eu comigo mesmo, não é eu tentando me resolver meus problemas, é aproximar a pessoa de Deus. A amizade bíblica, ela tende a aproximar o seu amigo de Deus. Essa é a diferença. Se você tem uma amizade, você e ele são forças conjuntas que concorrem, que estão em conjunto para se aproximarem do Senhor. Essa é a diferença. E Jonatas, filho de Saul, no Samuel 23, 16, 17, Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Lembra que eu falei que Davi estava perdido? Davi sabia, andando sem rumo, Davi sabia que ia perder a batalha. Mas Jonatas foi lá para dizer uma coisa para ele: olha, eu não vim aqui para te dar apoio de cavalo, apoio de força, para te ajudar a fugir, para te ajudar isso ou aquilo. Eu vim te fazer uma coisa com você, nessa tua caminhada, nessa tua luta. Eu vou te ajudar a encontrar forças em Deus. A amizade verdadeira e bíblica ajuda as pessoas a encontrarem força em Deus. E eu quero dizer uma coisa: Davi tinha acabado de sair da famosa caverna de Adulão. Não era a caverna de Adulão, não era a cidade de Keila, a cidade traidora. Nada disso que daria força a Davi. Davi saiu da caverna de Adulão, Davi saiu de Keila, e nada disso o protegeu. Jonatas lembrou ele de uma coisa: olha, não é nada disso. Quem vai te proteger é o Senhor. Olha como a amizade leva a Deus, aproxima de Deus. A amizade bíblica aproxima a pessoa de Deus. Quer ser um amigo, seja empático. Quer ser um amigo bíblico, você tem como objetivo aproximar o seu amigo de Deus. E Davi realmente encontrou forças em Deus depois da visita de Jonatas. Não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você, você será rei de Israel. O que é que ele estava dizendo? Olha, você vai encontrar, recobrou as forças em Deus. Agora deixa eu te lembrar uma coisa, Deus prometeu isso e isso na tua vida. Lembra que Deus fez isso? Você lembra, Davi? Você acha que vai ser isso que vai te impedir? Olha quanto Jonatas foi um amigo mais chegado que o irmão. Ele reafirmou para Davi as promessas bíblicas. Então tem momentos em que você conhece a pessoa, você conhece o que Deus prometeu, você conhece o que Deus está fazendo essa pessoa, você sabe de tudo isso. E tem horas que você tem que lembrar para o seu amigo: olha, você lembra disso que Deus falou contigo? Você lembra disso que Deus tem contigo? Você acha que isso vai morrer pelo caminho? Não vai não. Deus prometeu, Ele vai cumprir. É reanimar, é trazer assim um ânimo de volta no seu irmão, que muitas vezes pode desanimado, não entendendo as situações. Cabe a você, como amigo bíblico, reanimar, trazer esperança, trazer à memória aquilo que traz esperança ao seu amigo, ao seu irmão em Cristo. E eu serei o segundo no comando, e até meu pai sabe disso. 1 Samuel 23, 16, 17. Quando chegamos a esse ponto, vamos além da empatia. A empatia é boa. Gente, a empatia é boa. Seja empático. A empatia é boa. Mas como vamos além e somos amigos bíblicos, nós verdadeiramente vamos cumprir. Eu trouxe apenas 2 versículos, 2 palavras. Podia trazer mais, mas o tempo se esgota. 2 palavras. Filipenses 2, 3 a 5. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide
não somente dos seus interesses. Na igreja do Senhor, na casa do Senhor, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Irmão e irmã em Cristo. Deus está dizendo para você nítida e claramente, você não veio aqui só para cuidar dos seus interesses. Você não veio aqui só para cuidar dos seus desejos. Você não veio aqui só para receber. Eu brinquei com a Milene durante essa semana, que é clássico, antigo, é velho, piadinha velha na igreja, sem graça, porque ficou velha. Meu nome é Valdemar, vim aqui para receber tudo que o Senhor tem para me dar. Amém. Tem gente que é verdade, tem gente que está se comportando assim, buscando os seus próprios interesses. Mas Deus diz, busque os interesses dos outros também. E seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aí começa, falando de Cristo Jesus, eu cortei por causa do tempo. Mas leia esse texto, Filipenses 2, 3 e 5, você vai observar qual foi a atitude de Jesus descrita em Filipenses. É uma atitude doadora. Seja a nossa mesma atitude de Jesus. Provérbios 17 e 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Eu sei que nós nos amamos, eu sei que você pode amar a pessoa, mas aonde eu viro o irmão, aonde eu viro o mais chegado que o irmão? Há amigo mais chegado que o irmão. Eu viro na hora de angústia dele, do outro. Na hora de necessidade de Davi, foi onde Jonatas se mostrou pronto. Não olhou para si mesmo, não olhou porque ele podia perder, mas ele olhou o amor que ele tinha, a amizade que ele tinha por Davi, foi lá para reanimar Davi nas promessas do Senhor, para abençoar a vida de Davi. É no momento difícil é que se mostram, mais do que verdadeiros amigos e irmãos em Cristo, se mostram o irmão. O irmão. Mais do que amigo, o irmão, na hora da angústia. Para a gente finalizar, um cristão não fará sua caminhada sozinho. Deus não chamou ninguém para isso. Jesus tinha seus discípulos, Paulo seus ajudadores, Davi tinha Jonatas, Moisés tinha Arão. Jesus tinha seus discípulos que estavam com eles. No momento mais difícil de Jesus, eles os abandonaram, mas a carga era muito pesada para eles. Esse caso específico, ninguém poderia suportar essa carga. Ninguém. Nem eu, nem você. Por isso que Jesus veio para morrer na cruz do Calvário. Essa era uma carga bem específica que ninguém poderia suportar. Mas seus discípulos estiveram ao seu lado. Paulo teve seus ajudadores. Um dia ainda vou falar sobre Paulo e seus ajudadores. Paulo tinha ajudadores. E o último ajudador de Paulo, que eu esqueci agora, começa com O, mas é um nome grego, difícil. Ele morava em Éfeso, quando Paulo é preso pela segunda vez, e nessa segunda vez Paulo seria morto. Ele morava em Éfeso, ele sai de Éfeso, ele vai para Roma, e lá em Roma ele se vira, ele passa dias procurando Paulo. Paulo menciona isso em 2 Timóteo. Ele passa dias procurando notícia de Paulo. Não vou descansar enquanto tiver notícia de Paulo. Isso é que é um amigo mais chegado que o irmão. Paulo tinha seus amigos. Davi tinha Jonatas. Moisés tinha Arão. Deus levantou Arão para ser o companheiro de Moisés na jornada difícil que Moisés ia travar. Aí eu pergunto para o final, né? Por que insistir em fazer tudo sozinho? Eu falei tanto de amizade, de ser amigo, mas também de necessidade de ter amigos. Por que insistir em fazer as coisas sozinhos, se Deus está dizendo para você, todos tiveram amigos? Elias tinha seus ajudantes, por fim tinha Eliseu. Eliseu tinha seus ajudantes. Não é bom que o homem esteja só. E eu vou terminar com uma frase que também não é minha, também pertence ao mesmo livro. Essa frase não é minha. Os Jonatas desse mundo são poucos e raros de encontrar. Eles são os heróis do herói e certamente se mostram preciosos para o coração de Deus. O que é ser o herói do herói? É quando o herói está fragilizado. Se você vê um filme, ele sempre tem 3 atos, se eu não me engano. E há um momento em que o herói está em perigo, há um momento sempre que o herói pode estar em dúvida.
tem a famosa jornada do herói também, que é muito falada para quem estuda cinema. Há um momento ali de dúvida, de questão para o herói, um momento do herói precisar de um auxílio. Aí aparece o herói do herói, aquela pessoa que chega para aquele momento. Você já foi o herói de alguém? Você já ajudou alguém a vencer uma etapa da caminhada dele? Todos nós seremos vitoriosos, todos nós caminhamos para a glória, para a coroa que Deus tem reservado para nós. Mas alguns, em momentos difíceis, precisam do herói, aquela pessoa que vai auxiliar para se continuar a caminhada. São poucos, são raros, mas nós vamos encontrar, seja um pouco, seja um raro também, seja aquilo que Deus manda você ser. Tenha uma amizade que Deus mandou você ter, uma amizade bíblica, que sirva o exemplo de Jonatas e Davi, para você compreender, para você entender a diferença de uma amizade secular para uma amizade bíblica. Deus abençoe você.